Olá, paz Senhor, aqui Pastor Ivo, cá estamos de volta para o nosso programa Hora da Verdade. É sempre uma alegria termos um tempo para podermos partilhar aqui a palavra do Senhor, não é? Que Deus possa abençoar a sua vida. Não se esqueça de partilhar este vídeo e subscrever-se ao nosso canal, deixar o seu like também e mais um dia vamos nós falar a respeito daquilo que tem sido o nosso dia a dia como homens e como filhos de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Hoje nós vamos falar exatamente sobre lutas, batalhas espirituais. Naquilo que tem sido as nossas conversas com alguns irmãos e conhecidos, temos recebido vários testemunhos que são apresentados como questões, não é? E nós vamos buscando entendimento através das escrituras e oração. E Deus, Ele tem nos dado esta graça de podermos ter uma certa revelação daquilo que pode estar por detrás de muitas manifestações que acontecem no nosso meio, como homens e como filhos de Deus. Amém? Nós sabemos que no dia a dia temos tido desafios, temos tido dificuldades. Muitas das vezes não entendemos as origens, as causas ou as razões dessas manifestações que não são boas para nós. Não queremos passar por isso, não queremos passar por esse tipo de dificuldades, não é? E nós procuramos entender as causas e as razões e não percebemos. E muitas das vezes também procuramos buscar soluções de todas as maneiras possíveis. O mundo tem suas maneiras de buscar as suas soluções, uns vão aos curandeiros e procuram através de rituais para poderem descobrir aquilo que é a causa desses problemas. Outros, como por exemplo os cristãos, eles buscam forças na igreja, respostas na igreja, envolvem-se em oração, em jejum e também buscando soluções. Mas o problema é quando essa situação prevalece, não é? Sou eu que estou orando, sou eu que estou jejuando, mas está lá aquela situação. São essas questões que nos fizeram procurar aprofundar mais um bocado. Why? Por que está a acontecer isso com o irmão Y? Por que está a acontecer aquilo com o irmão Z? Por que está a acontecer comigo? Porque todos nós passamos por esse tipo de situações. E como africanos, aí está o problema. O ser humano já é assim, o africano então é especialista. Gostamos de atribuir responsabilidades aos terceiros. Não é? Sempre o problema é o outro. Porque os meus pais é que são responsáveis por aquilo que eu estou a viver. Os meus avós, os meus tios, os meus vizinhos, os meus irmãos. Sempre culpamos os outros, né? E nunca o problema somos nós. Há situações que, biblicamente falando, até Deus não tem como nos ajudar. Deus não tem como nos livrar, não é? Dessa situação que estamos passando. A situação que você está vivendo agora, você está orando, você está buscando, Deus te pode livrar dessa situação. Agora, quando é que isso acontece? Que tipo de situações são essas? Abra a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 30. Deuteronômio, capítulo 30. Eu vou ler versículo 19 e versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. 20. Amando o Senhor, o teu Deus, dando ouvidos à sua voz, te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a extensão dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó, que lhes daria. Mas o nosso versículo-chave é o versículo 19, onde diz, os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti. É Deus falando com o homem, que te propus a vida e a morte, não é? A bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. É uma proposta que Deus faz para o homem. Estou te propondo a vida e a morte, bênção e maldição. Mas Ele diz, escolhe, pois, a vida para que possas
não é? Para que possas, para que vivas tu e a tua semente. Então, em outras palavras, o que Deus está dizendo aqui, a escolha que nós fazemos não vai somente afetar a mim ou a nós, mas também afeta a nossa semente. O que está dizendo a palavra aqui? A palavra está dizendo aqui, haverá consequências das escolhas que nós formos a fazer. Seja qual for a escolha que você vai escolher, vida ou morte, bênção ou maldição, haverá consequências. Mas ele diz, mas escolhe a vida, escolhe bênção, porque essas consequências não serão somente para si, não vão afetar somente a si, mas também a sua semente. Neste caso, nossos filhos, nossos netos e as futuras gerações. Amém? Então, é isto que diz a palavra do Senhor, não é? Que situações são essas, neste caso? São as ditas consequências das nossas escolhas. O que você está vivendo, possivelmente, é consequência de uma escolha que você um dia fez. Você escolheu, então você está vivendo a consequência dessa escolha. E porque Deus não pode se contrariar, Deus não pode ir contra a sua própria palavra, não é? Ele não pode te livrar, porque Ele já te deu a oportunidade de escolha, Ele te deu o poder, é o poder de escolher. Essa é a maior bênção que Deus te deu. Ele te escolhe vida ou morte, mas melhor é escolher a vida, para que tu possas viver bem. Então, tendo nos dado uma oportunidade de escolha, Deus já não pode, hoje, violar a sua palavra, ok? Interferir naquilo que são as consequências de uma escolha que nós fizemos. E que não há dúvida, Deus não pode fazer isso. Amém? Então, há situações que você está passando agora que não tem a ver com uma maldição hereditária, não tem a ver com seus antepassados, não tem a ver com seus pais, não tem a ver com seus avós, não tem a ver com seus tios, não tem a ver com uma ação de feitiço por alguém talvez que não gosta de si. Tem a ver, sim, provavelmente, é muito provável que tenha a ver com uma consequência, ok, de uma escolha que você um dia fez. E sendo uma consequência de uma escolha, meu amigo, é difícil você aceitar isto, mas é verdade. Não há curandeiro que vai te livrar dessa consequência. Não há Mazione que vai te livrar dessa consequência. Não há profeta que vai te livrar dessa consequência. Não há profecia. Hoje em dia muitos refugiam-se em profecias. Não há profecia que vai te livrar dessa consequência. Não há oração, não há jejum. Nem Deus te pode livrar dessa consequência. Essa é uma verdade difícil de aceitar, mas que é real. Ok? A Bíblia ela é clara. Diz que de Deus não se zomba. Aquilo que você semeia, você vai colher. Toda escolha tem suas consequências. Não há escolha sem consequências. A graça de Deus, alguém vai dizer, mas Deus é amor, a graça de Deus. Sim, concordo consigo, meu amigo. A graça de Deus perdoa todos os pecados, mas não remove as consequências. Deus sim vai perdoar seus pecados, mas Ele não vai remover as consequências disso. Você já parou para perceber que o seu casamento foi sua escolha? O estilo de casamento que você está vivendo, o seu testemunho hoje no seu casamento, você já percebeu que é consequência de uma escolha sua? Esse marido que você vive lutando, guerreando contra ele, esse marido que você vive jejuando por ele, você já percebeu que foi uma escolha que você fez? Você que escolheu? Essa mulher que você hoje considera o próprio diabo na sua vida, você já parou para perceber que você escolheu essa mulher? Então, o casamento que você está vivendo, bom ou mau, há testemunhos bons ou maus, seja qual for o testemunho, é consequência de uma escolha sua. O divórcio é uma escolha. Você que hoje está divorciado, está só, você que hoje está
está orando, está sofrendo aquilo que é a dor do divórcio, da separação, a consequência do divórcio, o sofrimento dos seus filhos por causa de uma escolha sua. Os seus filhos hoje estão sofrendo, estão em dor, mas porque você escolheu se divorciar. Hoje você não consegue gerir essa situação, mas foi uma escolha sua. E o que você está vivendo é uma consequência de uma escolha. E você está orando a Deus, Deus me ajuda, Deus livra-me disto, Deus livra-me desta situação. É consequência de uma escolha sua. Difícil aceitar esta verdade. Deus não vai te livrar dessa consequência. Não. Não. Roubar é uma escolha. E há consequências para quem rouba. Há consequências para quem mente. Trair é uma escolha. A traição é uma escolha. O adultério é uma escolha. A fornicação é uma escolha. E há consequências com isso. Quando as consequências se levantarem na sua vida, da fornicação, do adultério, da traição, Deus não tem como te livrar dessas consequências. Serão difíceis e podem te perseguir para uma eternidade. Mas Deus não vai te livrar delas. Não. Ele não vai te livrar dessas consequências. Ele vai te perdoar? Vai te perdoar. Porque Ele é um Deus que ama. Mas as consequências você vai ter que viver com elas. É daí que nós temos que pensar antes de tomarmos uma decisão, antes de fazermos uma escolha. Porque a escolha é apenas um momento, mas as consequências, elas nos seguem para toda uma vida. Agora, como é que eu faço para vencer diante de uma situação como esta? Sim, é difícil, é uma consequência, é consequência de um ato meu, de uma escolha minha. E como o pastor está dizendo, então, nem mesmo Deus me pode livrar dessa consequência. Sim. Então, como é que eu posso sair vencedor numa situação dessas? É aqui onde nós encontramos a resposta para a situação em que nós estamos. No lugar de nós orarmos a Deus para que Ele nos liberte desta situação, porque a Bíblia diz que importa que quando nós orarmos, a nossa oração seja em conformidade com a palavra de Deus. Porque se a minha oração não for em conformidade com a palavra de Deus, não há como Deus responder a meu favor. Porque Deus nunca pode se contrariar. Então, a minha oração, ela deve ser no sentido de Deus me capacitar, ok? Naquilo que é a gestão da situação que eu estou passando. E eu primeiro preciso reconhecer que, isto que eu estou vivendo é consequência de uma escolha que eu fiz no passado. Então, eu é que falhei, eu é que errei. Então, a minha oração para Deus é que Deus me capacite para que eu consiga gerir esta situação. O que vai acontecer quando eu começar a orar a Deus nesse sentido? Deus vai me capacitar, eu vou crescer diante desta situação, vou atingir um nível de maturidade. Um nível de maturidade neste problema é quando me torno mestre no assunto. Você vira um mestre naquele assunto. O que isso quer dizer? Você já tem a capacidade de viver com isso, a ponto de essa situação não se traduzir como um problema na sua vida. O que quer dizer? Você já está andando por cima da situação. Louvado seja o nome de Jesus. Então, você não está orando a Deus para te livrar disso. Então, Deus não vai responder esta oração e você vai permanecer, não é? Estagnado, preso, sufocado, ok? Por essa situação que você está passando. Mas se você mudar a sua oração, dizer, olha, Senhor, capacita-me a gerir esta situação. Eu falhei, não é? Então, assuma esta responsabilidade. Mas, a partir de hoje, eu tomo a decisão de fazer as escolhas corretas, as escolhas certas. Mas ajuda-me nesta situação. Aí Deus vai lhe capacitar. Seja qual for a situação que você está passando, como resultado de uma escolha sua no passado.
Você não está diante dessa consequência. Ok? Você já percebe agora que isto é consequência de uma escolha minha. Isto não é uma feitiçaria, isto não é uma macumba, isto aqui não é uma praga, não é inveja de ninguém, não tem a ver com os meus pais. Eu mesmo é que queria esta situação para mim. Aí, Deus vai te capacitar a gerir, seja qual for a situação. E você vai vencer esse assunto em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, o que acontece quando nós atingimos esse nível de maturidade? Deixamos de nos focar nas outras pessoas e focamos em nós mesmos. Todo aquele que está diante de situações que se levantam nas suas vidas como consequência dos seus atos, nunca vêm como consequência dos seus atos. Eles se consideram vítimas das outras pessoas. Então, ele é que é o problema. Ele é que não gosta de mim. Ele é que vive me perseguindo. Ele é que me odeia. Aquele que me enfeitiçou. Aquele que me procurou. Então, nunca eu olho para mim como a causa, a origem do problema. E enquanto eu não olhar para mim como a causa e a origem do problema, Deus não tem como me ajudar. Então eu vou perdendo toda uma vida. Há pessoas que estão assim. Há irmãos e pessoas que estão assim. Há anos na mesma situação. Por quê? Porque elas estão focadas nos outros, estão procurando culpados, estão procurando quem responsabilizar. Ok? Então, você nunca vai se ver livre dessa situação. Porque você não entende que o que você está a viver é consequência de algo que você causou. Você mesmo procurou. Você se deixou influenciar pelo inimigo na hora de tomar uma decisão. E você tomou a decisão errada e hoje está pagando a consequência disso. Ok? Então, você está focado nas outras pessoas, então Deus não tem como te ajudar. Mas quando você mudar a sua oração, humildemente pedir ajuda a Deus para que você possa ter a capacidade de gerir isso. Então, a sua atenção já vira para você mesmo, não para os outros. É momento de você olhar para você. Ninguém vai olhar para você. Ninguém vai te ajudar mais do que você mesmo. Você tem que ser a primeira pessoa a se ajudar. Então, olha para você mesmo. E perceba que esta situação pode sim ser consequência de uma escolha minha. Eu falhei e errei. Agora, Pai, me ajuda nesta situação. Você já desviou a sua atenção das outras pessoas. Uau! Agora a sua atenção está mesmo para você. Aí sim, aí você criou uma abertura para Deus operar na sua vida. Quando menos você se percebeu, você já venceu essa situação. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa transformar as nossas vidas. E que a partir de hoje temos que ter muita responsabilidade quando for o momento de fazermos uma escolha. Porque todas as escolhas têm suas consequências. E o mais grave, essas consequências não afetam somente a nós, como lemos aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, mas também a nossa semente. Então temos que pensar também na nossa semente, nos nossos filhos, na nossa futura geração. Que Deus possa lhe abençoar. Eu espero que este estudo tenha lhe ajudado. É o momento de você olhar para você mesmo. E veja bem se a situação que você está passando não é consequência de uma escolha sua. E não porque alguém, o diabo, te perseguiu ou porque alguém não gosta de si. Não. Veja bem se não é consequência de uma escolha sua. E se for consequência de uma escolha sua, agora olha para você. Seja humilde diante de Deus. Peça ajuda a Deus. Ele vai te capacitar. E Ele vai te ajudar. Que Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de deixar o seu like e partilhe este vídeo com mais uma alma. E que Deus possa nos abençoar. Em nome de Jesus. Shalom. Bênçãos.